Bom dia. 1 João, capítulo 5. A primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, também o que dele foi gerado. Ama também o que dele foi gerado. Então, todas as pessoas que acreditam que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado, todos que acreditam que Jesus é a promessa que se cumpriu, estas pessoas são nascidas de Deus. Portanto, a própria palavra, a própria Bíblia já mostra que já exclui, por exemplo, os judeus ortodoxos, aqueles que não acreditam em Jesus. Prova tal que eles ainda estão esperando a vinda de Cristo. Eles estão esperando a primeira vinda, não percebendo que Jesus vai vir pela segunda vez. Não somente esses judeus, como várias outras religiões, até outras religiões que se auto-intitulam cristãs, elas, todos esses que não acreditam que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, todos esses não são de Deus. Todos os outros que acreditam em Cristo são nascidos de Deus, o restante não. É muito claro, é muito transparente, está na palavra dele. Palavra essa que nós não podemos alterar, não podemos modificar nada. Todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo também, ama também o que dele foi gerado. Então nós percebemos as contradições humanas do ser humano. Os judeus, por exemplo, eles dizem que amam a Deus, mas não amam Jesus porque não acreditam em Jesus. Chegam ao cúmulo de amar mais a Davi. Eles amam a Davi, ao rei Davi, mas não amam Jesus. Por conseguinte, então, eles não amam a Deus. Quem ama a Deus, ama Jesus. A maneira que nós demonstramos o nosso amor a Deus é pela obediência. E ele nos mostra, ele não apresenta o seu filho, ele enviou o seu filho para nos salvar. Ele não vai enviar, não, ele já enviou o seu filho. O filho dele que veio, sofreu, foi humilhado e morreu em nosso lugar. Morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Este é o Cristo, é o nosso Salvador. Se nós somos nascidos de Deus, então nós amamos a Cristo, nós amamos a Deus. Desta maneira, versículo 2, desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Como nós sabemos que amamos a Deus? Quando nós estamos respeitando, nós estamos acatando as suas determinações. Quando os preceitos do Senhor estão em primeiro lugar em nossa vida.
Portanto, o primeiro mandamento, Jesus deixou bem claro, é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração. Se nós amamos a Deus, então logo amamos os seres humanos. Por quê? Porque Jesus disse o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós estamos amando o próximo, aí nós sabemos que nós amamos a Deus. Então é nós que temos que nos examinar. E verificar se estamos amando ou não. Amamos a Deus? Se amamos, então nós amamos o próximo como a nós mesmos. E temos que entender o que é amor. O amor não é que eu sempre tenho, estar repetindo, que as pessoas pensam que amar é concordar com a outra pessoa, é não contrariar a outra pessoa. Não, amar é você cuidar, é você proteger, mas acima de tudo é você apresentar a verdade. Amar é você desejar que as outras pessoas também alcancem a salvação. Assim como nós lutamos buscando pela salvação, desejamos também que os outros façam. Por isso, além de nós não aceitarmos o pecado, o erro em nossas vidas, nós também exortamos os outros para que abandonem o pecado. Isso é demonstração de amor. Agora, quando nós falamos que amamos, aí nós concordamos com a pessoa com o pecado, não, porque eu gosto, porque é meu filho, é minha filha, é meu amigo, é minha amiga. Ele está no erro, está no pecado, mas ele está feliz, nós amamos. Não, não estamos amando. Na verdade, estamos odiando. Porque se amamos, nós vamos dizer, não, está errado isso aí. Eu vejo hoje pais, mãe dizer, não, é meu filho, é minha filha, está no homossexualismo, mas ela disse ou ele disse que está feliz, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você está odiando seu filho e sua filha. Você está apoiando, incentivando eles caminharem o mais rápido possível para a morte eterna. Consequentemente, você também vai, porque eu vou exatamente por esse erro, seu pecado, seu incentivo. Se amamos, nós vamos combater, não está errado. Você está fazendo uma prática errada, uma prática que é condenada pelo Senhor. O Senhor não permite isso, você tem que mudar. Né? Inclusive oferecer ajuda para que a pessoa possa abandonar o pecado, para que a pessoa possa abandonar o erro. É necessário esse tipo de coisa. Porque caso contrário, nós seremos simplesmente enganadores. Temos que saber o que é amar. Falar de Deus, nós sabemos que amamos o Filho de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Nós temos que obedecer o Senhor, ele diz amar o próximo. Então nós temos que obedecer. Isso é amor. A única maneira de Deus reconhecer o nosso amor por Ele é pela obediência. Não adianta nós ficarmos falando, olha, tem pessoas que vão em igreja, em cultos, em reuniões, choram, fazem tudo, falam, não, Deus, eu te amo. Oh Deus, eu te adoro. As pessoas falam isso, mas não é verdade. Pessoas que vivem o tempo todo, não, estou cheio de Deus no coração, mas vivem no pecado. Então, desse amor que ela tanto fala, que ela tanto diz, Deus não recebe, Deus não reconhece. Deus reconhece quando nós abandonamos os pecados. Quando nós abandonamos os erros. Aí sim. Então Deus reconhece. Versículo 3. Porquanto nisto consiste o amor a Deus. O que consiste o amor a Deus? Em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são pesados. Então o que consiste o amor de Deus? Em obediência. É isso que está dizendo. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos.
Ah, não, pastor, é difícil demais, eu não consigo. Consegue, claro que consegue. Jesus veio em carne, ele se revestiu de carne, ele era o verbo, ele era a palavra, ele era Deus. E passou por tudo, ele resistiu. Resistiu todas as tentações. E foi até a morte de cruz. Jesus foi submetido a todo tipo de provocações. Nós vemos ele com 40 dias sem comer, sem beber, o diabo desafiando ele. Ah, não, manda essas pedras transformar em pão. Ele sabia que ele tinha o poder de transformar, eles não quis, sabia que não podia. O diabo desafiou, rapaz, você não falou que é filho de Deus? Pula daqui, atira-se daqui, porque está na palavra. Tentou usá-lo pela própria palavra. O diabo ofereceu todas as riquezas, mulheres, tudo que tinha no mundo, ofereceu tudo para ele. Ele resistiu. O problema é que nós, hoje em dia, na verdade, as pessoas não estão esperando o diabo oferecer, não. Elas estão correndo atrás do diabo pedindo. Elas estão pedindo essas coisas do diabo. Estão exigindo, na verdade, não espera nem ser oferecido. Elas não são tentadas. Elas que estão tentando o diabo. A verdade é esta. Então, por isto, as pessoas estão gritando, não, é muito difícil, é penoso, é uma dificuldade muito grande para seguir a Cristo. Não, não é. Basta você ter consciência que nós estamos peregrinando, que nós estamos no mundo, e esse mundo jaz no maligno, esse mundo está morto no maligno. Então, nós vivemos para Cristo. Nós vivemos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E tudo é Cristo. Se morremos e vivemos em Cristo, o que o mundo oferece não interessa. Prazeres, dinheiro, nada nos interessa. Mas se nós estamos falando que estamos servindo a Cristo, mas nós estamos preocupados com as coisas do mundo, nós não conhecemos a Cristo. Nós não amamos a Deus. Nós não amamos a Cristo. Versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como que nós vencemos o mundo? É mortificando a nossa carne, os nossos desejos, o nosso querer. É nós não estarmos preocupados com as coisas do mundo, mas preocupados com Cristo, em agradá-lo, em viver a sua palavra, em praticar a sua palavra. Aí sim. Aí sim. Aí nós vencemos o mal. É a única maneira. Porque se nós temos fé em Cristo, nós sabemos que Ele é, nós vivemos pela fé e rejeitamos as coisas do mundo, nós vencemos o mundo. Mas quando nós somos carnais, estamos preocupados com as coisas do mundo, em agradar o mundo, em agradar nós mesmos. Ah, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo. Já estamos derrotados. Já estamos derrotados. Versículo 5. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só podemos vencer o mundo quando nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós vencemos pela fé. Porque quando você acredita em Jesus, você rejeita as obras do mundo. Você rejeita as obras da carne. Você rejeita tudo aquilo que nos é oferecido.
e procura viver em Cristo. Viver para Cristo. Essa que é a vitória. Eu vou vencer em Cristo. Eu vou viver em Cristo. Temos que compreender isto. Temos que compreender isto. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio da água e sangue. Jesus Cristo não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Jesus se manifestou no mundo, em carne e osso, como ser humano comum. O seu ministério, o ministério terreno de Jesus Cristo, iniciou-se quando ele passou pelas águas batismais, ali com João Batista, ali no Rio Jordão. Quando ele se submeteu ao batismo. Iniciou-se o ministério dele quando ele estava sendo batizado, ali com João Batista. Veio sobre ele o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, ao mesmo tempo que Deus Pai no céu falou, trovejou e disse: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, este é meu filho amado, em quem me alegro. Quando isso aconteceu, nós vimos então os três ali: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai falando no céu que esse é o Filho amado, o Espírito Santo vindo sobre ele com uma forma do corpo de uma pomba, e ele ali sendo batizado por João Batista. Veio pela água. Iniciou-se ali pela água. Não somente mediante a água, mas também pelo sangue. Derramamento do seu sangue para nos dar vida. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida. Vida nele, vida e abundância. O derramamento do seu sangue. Para confirmar essa palavra, quando ele estava já morto, ali na cruz do Calvário, para limpar, para tirar ali da cruz, porque era dia de festa. Então, os judeus pediram que Pilatos mandasse tirar eles dali. E os soldados foram, então chegaram lá para ver se estavam mortos. Foram nos ladrões, um à direita e outro à esquerda, e eles estavam vivos ainda. Então, esses soldados quebraram a perna dos ladrões para que morresse logo. Isto porque nós sabemos que não é a crucificação que mata. O que mata as pessoas é a sufocação. Porque mesmo eles crucificados, enquanto eles conseguem se apoiar nas mãos ou nos pés, tem vida. Agora, quando quebrado as pernas, eles não têm como se apoiar, mesmo que eles pregam. Então, são sufocados e morrem. Então, foram quebrar a perna dos ladrões para eles morrerem mais rápido, porque ainda estavam vivos. Chegaram em Jesus, Jesus já tinha morrido. Jesus ele tinha entregado a vida, porque ele disse assim: a minha vida dou, ninguém tira de mim, ninguém toma de mim, eu dou quem quiser, eu dou a hora que eu quiser. E ele deu a vida dele. E ele antes ele tinha dado um grito, né? E falou sim, meu Deus, por que me abandonaste? Depois suspirou, ele disse: olha, está consumado. E folgou, entregou. E morreu. Então os soldados vieram ver se ele estava morto. Aí furou ali o seu lado ali com uma lança. E dali onde eles furaram saiu água e sangue. Exatamente revelando o início e o fim.
O início foi o batismo e o fim, a sua morte, o derramamento de seu sangue para nos dar vida. Então a palavra está dizendo, e este é o versículo 6, e este é aquele que veio por intermédio de água e do sangue. Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. É o Espírito quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Assim há três que proclamam testemunhos, versículo 7. Assim há três que proclamam testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Jesus disse lá, não vos deixe só. Enviarei da parte do Pai o Consolador, o advogado. Então ele enviou. Hoje nós temos da parte de Cristo o Espírito Santo. Tá? E temos também, nós sabemos que Jesus morreu, derramou o seu sangue para nos dar vida. E sabemos que iniciou-se no batismo. Versículo 9. Não aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus. Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Então, todo que se diz que ama a Deus, não, eu amo Deus, Deus é meu Pai, é tudo, mas não acredita em Cristo, é mentiroso, porque não está acreditando no testemunho de Deus. Da própria palavra nós temos um testemunho de Deus falando que Jesus é o Filho dele. Então, os judeus são contraditórios aí. Por falarem que amam a Deus, conhecem a Deus, mas o que Deus fala a respeito de Jesus, eles não aceitam. Eles estão presos ainda numa antiga lei e não aceitam a palavra de Deus. Portanto, eles não amam a Deus. Porque se amasse, saberia que Jesus é o Filho de Deus. E porquanto o amaria. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Hoje está sentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, e Deus deu todo o poder no céu e na terra. Jesus é o Senhor. É o que Deus fala. É o que Deus nos mostra. Então, portanto, nós não podemos deixar de acreditar, porque nós temos testemunho do Senhor. E, além do mais, está na palavra. Nós vivemos pela fé. A fé na palavra de Deus. A fé em Jesus. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Salvação só através de Jesus. Não existe fora de Jesus só morte, só trevas. Se nós cremos em Jesus, nós temos vida. Se nós não cremos, não temos vida. Só Ele tem vida. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Foi Ele que morreu para nos dar vida. Foi Ele que morreu para nos dar salvação. Se nós não acreditarmos nele, também não temos nada. Então, a salvação é Jesus. Então, todo aquele que não reconhece Jesus como Salvador, não conhece a Cristo, não tem Cristo e não tem vida.
Essas orientações eu escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Você, para ter vida eterna, você tem que crer no nome do Filho de Deus. Você tem que crer em Jesus Cristo. E é esta segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Com a certeza, nós sabemos que se nós fizermos qualquer pedido de acordo com a palavra dEle, de acordo com a vontade dEle, nós vamos receber. Mas nós saberemos, se nós estivermos na presença dEle, nós saberemos o que pedir e como pedir. Então, quando vem as pessoas achando, não, eu posso pedir o que eu quiser que Ele me dá, eu vou pedir dinheiro, casa, carro, eu peço isso, eu peço a namorada, o namorado, eu peço isso, estão falando bobagem, porque não conhece a Cristo. Para nós pedirmos, quando nós conhecemos o Senhor, nós sabemos o que pedir. E quando nós pedimos, Ele nos atende. Porque nós pedimos de acordo com a palavra dEle. Se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que temos feito. Temos conhecimento da palavra, temos sabedoria. Então, quando nós pedimos de acordo com a palavra, logo o Senhor nos atende. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por este. Pastor, então todo não. Tem pessoas, tem situações que não devem orar. Nem todos. Pastor, fulano de tal, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Agora foi para o adultério, para bagunça. Orar para ele voltar? Não vou orar. São pessoas mortas espiritualmente já, não tem mais jeito. Quando você de maneira deliberada comete pecado, erro, se rebela contra a palavra do Senhor, que não tem salvação. Não tem salvação. Não tendo salvação, nós não podemos estar orando. Tá? Tem muito pecado. As pessoas cometeram pecado isso, aquilo, pecados comuns, todos nós cometemos. Devemos orar assim, o Senhor perdoa, traz a pessoa de volta aos caminhos dele. Mas tem esses pecados da pessoa que conhece o Espírito Santo, recebeu, tem intimidade com ele, vai para o pecado de maneira deliberada, sabendo, não, esses não têm perdão. Toda injustiça, versículo 17, toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Quem ama a Deus, quem conhece a Deus, não é escravo do pecado. Então eu vejo pessoas que falam, não, eu sou de Deus, mas eu tenho um víciozinho que eu não consigo largar, eu tenho mentira que eu não consigo largar, eu tenho um vício do cigarro, da bebida, eu tenho um vício da pornografia, eu tenho um vício isso, um vício aquilo, que eu não consigo abandonar. Não, você não é do Senhor. Você não é. Essa que é a realidade. Você não conhece a Cristo. Porque se você conhece, realmente acredita nele, você já lutou contra você mesmo e já abandonou todos esses pecados. E quando você luta, você tendo Cristo, você batalhando de acordo com a palavra de Deus, o maligno, o diabo não tem acesso a você porque Deus não permite. Porque você está
vivendo de acordo com a palavra dele. Versículo 19, estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Concluí aqui 1 João capítulo 5. Todo entendimento, toda dúvida, nós tiramos da Bíblia. É na Bíblia que tem todas as respostas. Por isso que em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.